Nacional do Meio Ambiente. A gente recebe aqui no estúdio o blogueiro, né? Nosso querido repórter, que trabalhou durante muito tempo aqui na TV Mirante, né? O Gilberto Freire, que fala com a gente sobre o seu trabalho e também sobre um assunto de adesão que a gente, essa semana, divulgou aqui no nosso programa. É bom que a gente explique aqui, né, para o ouvinte, né, qual o objetivo do companheiro Gilberto Freire de vir aqui no nosso programa. Eu gostaria que você abrisse rapidinho aí o blog do Gilberto, para que a gente pudesse explicar, né, o motivo da vinda do companheiro Gilberto aqui no nosso programa, que foi justamente, né, com relação à matéria que ele postou aqui em seu blog, né, onde ele dava a sua opinião com relação a matéria. Está onde, Gilberto? A matéria já foi retirada ou não? Não, acho que ela deve estar abaixo aí, caso você não encontre na primeira página, porque a gente tá aí, muita informação e vai descendo. Eleições 2012, né? Abre a matéria para a gente aí, por favor, Raí, para o pessoal poder realmente entender a vinda do nosso companheiro Gilberto aqui no nosso programa, onde ele dá a sua opinião a respeito da situação hoje, né, que está a pré-candidata, inclusive diante da situação judicial que ela vive hoje. Ele diz o seguinte: ainda é de suspense o clima dentro do grupão de oposição sobre quem será o escolhido para encabeçar. Raizinho, eu estou lendo e você tirou, meu irmãozinho. Oh, meu Deus. Me perdoe, porque ainda é de suspense o clima dentro do grupão de oposição sobre quem será escolhido para encabeçar o grupo. É inegável que a ex-prefeita Gleide Santos tem larga vantagem nessa corrida, mas existem pontos que podem prejudicar sua vida política, especialmente seu desempenho. Gleide ainda não está totalmente resolvida com a justiça, por isso é incerto na cabeça do eleitor se ela será ou não candidata. E se for, se não haverá os velhos entraves judiciais caso seja eleito. E o que pode prejudicar o avanço de Açailândia a partir de 2013, como já aconteceu em anos anteriores. Espera-se de forma definitiva que seja resolvida a questão, né, da ex-prefeita e que, com documentos protocolados, ela possa apresentar à sociedade a sua ficha limpa. Baixa mais um pouquinho aí, Raizinho, para a gente finalizar o comentário que a gente fez. E aí ele finaliza esse primeiro comentário dizendo: o maior medo dos açailandenses é viver o mesmo que ocorreu em 2003, 2004, quando a cidade passou por graves problemas com entra e sai de prefeito, né? O trauma ainda não está curado e por isso, né, pode ser um ponto muito negativo caso Gleide seja candidata sob júdice. Sem dúvida será um ponto mais explorado pelos adversários de Gleide e isso pesará bastante na hora do voto. E aí, dentro dessa opinião do Gilberto, nós fizemos aqui, né, uma análise do relacionamento hoje entre os integrantes do grupão, uma vez que, né, na minha opinião, Gilberto Freire é pessoa ligada ao vereador Juscelino e que, consequentemente, essa análise prejudicaria, né, a pré-candidata Gleide Santos, no sentido de poder realmente aumentar ainda mais a dúvida com relação à sua situação política. E o companheiro Gilberto veio hoje aqui para trocar essa ideia conosco e reforçar aqui, né, a sua opinião e, consequentemente, poder divergir ou concordar da opinião que foi dada aqui no nosso programa. Muito bom dia, Gilberto. Bom dia, Raí. Bom dia, Alessandro Bebezão. Gostaria de registrar aqui, em primeiro lugar, a minha admiração e parabenizá-los pelo programa. E dizer que realmente está programa quando dá o que falar, é porque realmente as pessoas estão ouvindo, né? É verdade. E eu só gostaria, em primeiro lugar, de deixar algo bem claro aqui. O Gilberto Freire, ele é oposição ao atual prefeito Demar Gonçalves, não por conveniência, mas por opinião própria. Certo. Pelo que eu vejo do meu município, eu nasci aqui há 31 anos atrás, no bairro do Jacu, minha mãe foi dispensada pelo então médico dela, que era eu não vou nem falar o nome aqui para não... Já falei isso em outra emissora aí, deu um rolo danado. Mas enfim, foi dispensada por esse médico, fui para casa e a mãe, que a gente chama de Mãe Maria, né? A Mãe Maria foi lá e fez o parto da minha mãe e nasceu Gilberto Freire. Eu nasci nessa cidade, sou filho dessa cidade. Nasci e cresci aqui, tenho 31 anos de idade.
E sei do potencial que a minha cidade tem. Tem a idade de Açailândia. Em 1980, a Açailândia foi emancipada em 81. Então, eu vejo assim, pelo potencial que a Açailândia tem, 8 anos deveria já estar muito mais desenvolvida do que está hoje. Com base nisso, eu sou oposição ao governo que aí está, porque eu compreendo que ele não está suprindo a necessidade de desenvolvimento. É um direito meu de qualquer cidadão, pensar assim como é um direito de cada um opinar e falar sobre o seu ponto de vista. Essa é a sua opinião, Gilberto, em relação a Espírito Santo? E, na verdade, eu não estou conseguindo ouvir meu retorno aqui. A pergunta é porque eu acho que baixou. É só aumentar aí. É só aumentar aqui, Gilberto. Aí, agora aumentou? A pergunta, Gilberto, é essa aqui. Então, deixa eu explicar. As pessoas imaginam, pelo fato de Gilberto Freire ser oposição ao governo municipal, elas conciliam a minha imagem ao grupão de oposição que foi formado. Tenho simpatia por vários, conheço todos, sou amigo de todos. Mas eu não tenho vínculo empregatício, não tenho vínculo nenhum nesse sentido de benefício com relação ao grupão. Financeiro, contratual. Principalmente financeiro, né? Contratual também não. Com relação ao que você falou, que eu gostaria de tocar nesse ponto, com relação ao que você falou sobre a minha ligação com o vereador Juscelino, no início do ano passado, de 2011, fui convidado pelo vereador para fazer sua assessoria parlamentar. Passei 11 meses. Porque é natural para quem trabalha, né? Como profissional. Passei 11 meses trabalhando lá com o Juscelino. O Juscelino, no início desse ano, me chamou e, me chamou para me demitir e, naquele momento, eu não estava suprindo a necessidade que ele estava querendo e nada mais justo do que você pegar um funcionário que não está rendendo e demiti-lo. Isso é uma coisa que eu admito, né? Porque naquele momento eu estava em processo de abertura da minha empresa, e é com essa empresa que eu pretendo prestar serviços de fotografia e divulgação de mídia nessa campanha, né, para mim fazer uma coisa de forma mais clara e mais legal, porque geralmente você faz um acordo de boca e vai lá, fica... Então, eu não acho isso legal. Abri a minha empresa... Você se profissionalizou em fotografia. E trabalho com o meu blog. Então você trabalhou durante mais de 11 meses com o vereador Juscelino. E saí da assessoria dele em meados de janeiro, fevereiro já desse ano. Então não tenho mais ligação. E quando eu tinha essa ligação também, nunca recebi uma orientação de Juscelino para falar o que eu acho ou o que eu penso a respeito da política local. Isso eu faço de acordo com aquilo que eu acho e com o que eu vejo. A sua convicção. Né? Eu não tenho essa influência. Né? Se eu tivesse essa influência, por exemplo, eu faria o que muitos ficam me ligando para pedir. Por exemplo, como eu estava falando com você aqui agora. Bate no bebezão porque eu sei que você não gosta do bebezão. Eu disse, olha, a minha posição com relação ao vereador Bebezão, eu não acho que ele é um bom vereador. Isso é fato, e ele sabe disso. Sim, como pessoa, eu admiro. Inclusive, eu acredito na conversão dele, que muita gente chega para mim e fala, é uma conversão, ajuda isso, aquilo para se aproveitar e tal. Eu nunca desacredito de algo que venha em nome de Deus. Então eu acredito, nunca jamais vou falar algo com relação ao vereador Bebezão sobre essa conversão, porque eu acredito. Porque eu não acredito que alguém que passe o que ele passou vá fazer uma onda dessa, que mentir, enganar um povo com isso. Ou então eu pegaria, por exemplo, aquele vídeo, na época que você era oposição ao Ildemar, chamando os vereadores de mundo, mas eu pegaria aquele vídeo e criaria um sensacionalismo, como muitos pedem às vezes para me fazer. Mas isso aí não seria uma coisa que viria do Gilberto Freire, seria alguma coisa mandada. Até mesmo porque, Gilberto, é uma questão de opinião. Quando você fala, né, que não concorda e diz que o vereador Bebezão não é um bom vereador, eu entendo o seguinte, né, que você, ao mesmo tempo, entra em contradição. Por quê? Porque você faz no seu blog a divulgação do vereador Márcio Aníbal, né? Inclusive, todos os requerimentos que existem no conjunto de bairros, Jardim de Alá, Jardim Glória, Sarney Filho, são requerimentos que foram, né, apresentados pelo vereador Bebezão e pelo vereador Márcio Aníbal. E, no entanto, as ações do vereador Márcio Aníbal no seu blog, elas prevalecem. E a do Bebezão, infelizmente, são omitidas. Então, essa questão de achar e de querer... é aquela coisa. O acordo que eu tenho com o vereador Márcio Aníbal é divulgar as ações da parte dele. É isso que eu estou falando. Você recebe para isso. Agora, ao mesmo tempo, não prevalece em você o quê? O sentimento de reconhecer que essas mesmas ações
são do vereador Bebezão em conjunto com o vereador. Ou seja, se o senhor considera ele um bom vereador por essas ações e divulga no seu blog, e ao mesmo tempo não reconhece... E é uma coisa interessante porque eu critico ele também, para ele próprio, né? Mas só que é o seguinte, às vezes. Mas não reconhece que o vereador Bebezão é bom pelas mesmas ações. Bebezão, eu só gostaria, só porque a gente entrou em outra alçada, e eu não gostaria de, pra gente poder finalizar com o nosso programa, que está acabando também, e como mediador, eu gostaria de a gente poder o seguinte, o blogueiro, o repórter Gilberto Freire, para esclarecer, não trabalha mais, já trabalhou com o vereador Juscelino durante 11 meses, não trabalha mais com o vereador com nenhum outro político da cidade. Não tem um vínculo empregatício. E as suas opiniões, necessariamente, não refletem a opinião do grupão, é isso, Gilberto? Nunca, inclusive, nunca tive conversa com ninguém do grupão a respeito de, vai lá e fala isso, eu fala acredito aquilo. Até que sim, viu, Raí? Porque ele foi muito bem claro na matéria que nós lemos aí, né? Quando ele fala, inclusive, ele concorda com a gente, porque eu só fiz a leitura da matéria porque essa matéria, ela reafirma só o que a gente vem falando, que é a dúvida do povo com relação a toda essa indecisão, a dúvida do povo com relação... Bom, a questão toda é só como as coisas são colocadas, né? É claro que vocês têm um papel de vocês de fazer... E a gente lê todos os blogs aqui, todos os jornais. Fazer o que vocês são propostos a fazer. E eu faço aquilo que eu sou proposto a fazer, por mim, né? Eu não tenho, por exemplo, a orientação de estar... colocando no meu blog o que alguém manda ou pede, muito pelo contrário. Às vezes eu estou andando na rua, vejo algum acontecimento, eu estou em casa, alguém me liga, alguém me manda um e-mail, por exemplo, como tem agora a matéria do pessoal lá da Vila Idemar, que a prefeitura passou o trator de um lado e deixou o outro lado cheio de barro e com o pinche lá, e os empresários se juntaram depois de muito reivindicar para a Secretaria de Infraestrutura, foram lá e fizeram com as próprias mãos. Então isso é o trabalho. Só para me finalizar, as pessoas perguntam por quê? Mas a prefeitura faz isso, faz aquilo. Por que você não fala? Porque eu acho que a prefeitura já paga gente demais para falar das boas ações, tem que ter alguém para cobrar também as boas ações. E a opinião representada aqui. Exatamente. Gilberto, muito obrigado, cara. Bom trabalho. Acho que todos nós tem que ter um ambiente para trabalhar. Não, eu agradeço o espaço e quero... Você gostou aqui do ambiente? Como é que é a loucura? Que a gente está acostumado com isso. Eu quero só deixar aqui bem claro que, independente da opinião, tenho respeito. Nós também. Tanto, apesar de haver uma discordância, tanto pelo vereador, principalmente pela pessoa do Alessandro Bebezão, do Raí, que para mim no início da minha carreira, aí, há 12 anos atrás, foi uma das referências